E hoje eu quero falar com vocês por que eu não devo falar de mim. Eu estava lendo hoje de manhã, fazendo uma reflexão sobre um texto bíblico, João capítulo 5. E Jesus começa a falar que ele fala assim, que seu testemunho não é tão válido quanto o testemunho de João. Então o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que a gente precisa tomar muito cuidado com essas atitudes que nós fazemos. Falar bem de nós mesmos. Quer dizer que eu preciso só falar mal de mim? Não. A grande questão é a seguinte: é difícil ter quem fale mal de si mesmo. Normalmente, a gente tenta querer impressionar as pessoas. A gente tenta querer agradar. Então, eu sempre em uma roda de conversa, eu vou tentar me engrandecer, dizer que eu sou uma pessoa boa, dizer que eu não sou mal, que eu não sou isso, que eu não sou aquilo. E isso é falar de si, com uma ação de promoção, de se promover, de crescer. Mas nós devemos ser testemunho positivo através da boca de outras pessoas e não da nossa, porque sou estranho. E é isso que Jesus fala em João capítulo 5. Ele fala que a gente precisa ser testemunhado por outras pessoas. No caso dele, ele foi testemunhado por João, quando João é, está ali falando sobre a salvação, sobre a purificação, e ele está falando sobre a transformação do homem. E aí ele chega um momento em que ele está na sua ministração, Jesus aparece e ele diz: Olha, isso aqui é quem eu estou falando, ele que tira o pecado, ele que transforma. Então, esse testemunho das outras pessoas, ele é tão mais válido do que o nosso próprio. É por isso que quando nós vamos preencher um currículo, a galera aí mais velha vai lembrar que tem a questão lá do seu histórico profissional. Significa o quê? Que o dono, ele quer saber quem foi que te contratou ou quais foram as empresas que você já trabalhou. Com isso, ele pode recorrer a ligar para o dono dessa empresa e perguntar como era esse funcionário, o que ele fazia, ele era pontual, ele era uma pessoa boa, porque ele está dizendo aqui para mim que ele é uma ótima pessoa. Será que é isso mesmo? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Além disso, uma das coisas que é interessante aqui, um ponto a ser pensado é a influência. Quando nós temos uma influência sobre outras pessoas, elas vão falar acerca de nós de forma positiva. É claro que essa influência ela precisa ser uma influência boa, porque se a gente traz influência ruim, ou seja, atitudes ruins e ensina coisas ruins, a gente não vai ter um bom histórico. Então, o que a gente aprende? João, ele fala bem de Jesus. As pessoas precisam falar bem de você. É claro, isso não é 100%. Tem pessoas que vão falar mal da gente mesmo, tem pessoas que não gostam da gente, e isso daí, sem dúvida, acontece na nossa vida. É normal. Jesus não conseguiu agradar a todos, você não vai conseguir agradar a todos. Mas o que a gente precisa entender é que, em termos de profissionalismo, em termos de serviço e atitudes e relacionamento, essas pessoas que falam mal da gente, elas devem ser minoria. O certo é que você precisa ter várias pessoas que falam positivo acerca da sua pessoa. E isso é que nós devemos fazer. Então, o que a gente precisa fazer? Buscar ser influenciador e as pessoas falar de você. E não você falar de si mesmo. Por quê? Porque quando eu falo de mim, não tem firmeza. Mas quando outras pessoas falam bem de mim, gera credibilidade. É isso que eu quero que você aprenda nesse vídeo aqui. Não fale de si, deixe que as outras pessoas vão falar. É claro que essas pessoas elas precisam ver coisas positivas em você, porque você é uma árvore e a árvore ela gera frutos, sejam bons ou ruins. Agora, se você é uma árvore ruim, tente transformar isso, se tornar. Miquel, tem como? Bom, eu acredito que existe mudança para todos os tipos de pessoa. Basta a pessoa querer. Se a pessoa quer, ela vai conseguir. Então, não fale de si.
Deixe que as outras pessoas vejam seus frutos e falem de você. Um forte abraço, até o próximo vídeo.